paz do Senhor, meu amado, minha amada irmã, aqui é o pastor Roberto Rodrigues e hoje nós estamos mais uma vez numa videoaula da Escola Bíblica Dominical. Hoje a nossa lição é muito boa, como todas elas têm sido muito boa e edificante para a nossa vida espiritual. A lição está na lição número 12 da revista Betel, do dia 21 de junho de 2020. O título da nossa lição é Edificando a Família com Temor e Confiança no Senhor. O texto áureo está em Salmos 128, versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A verdade aplicada, que nossas atitudes sejam influenciadas e motivadas pelo temor de Deus e desejo de viver conforme a vontade do Senhor. O objetivo da nossa lição é abordar os temas do Salmo 127 e Salmo 128, mostrar a importância de dependermos de Deus e apresentar os benefícios do temor do Senhor. O texto básico de referência da Bíblia está no Salmo 127 e Salmo 128, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a eles ao seu amado o sono. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho da tua mão. Feliz será e irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa. Os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Essa é a nossa lição desse dia. Você que tem a revista da Escola Dominical da Betel, você que é membro da Assembleia de Deus Ministério de Madureira e queira nos acompanhar, nos dar esse privilégio, esteja conosco. Vamos junto aqui ouvir e aprender a palavra de Deus. Eu aqui e você aí, todos nós vamos aprender juntos a palavra do Senhor. E o tema é bem sugestivo, muito bom, edificando a família com temor e confiança no Senhor. Vamos lá na nossa introdução da nossa revista, que diz o seguinte: o Salmo 127 e 128 nos leva à reflexão quando a necessidade de não só reverenciarmos a Deus e ficarmos sobre a sua dependência, bem como reconhecermos a ação do Senhor em prol dos seus filhos. Todos os dois salmos nos ensinará como ficarmos na dependência de Deus. Somos dependentes de Deus em todas as circunstâncias. Nós precisamos e clamamos e nos jogamos e depositamos toda a nossa confiança no Senhor. Quando nós temos a nossa família, temos que ensiná-los a confiar a cada dia no Senhor. Essa é a riqueza e a alegria de todo cristão, de toda família, confiança no Senhor. E o Salmo 127 e Salmo 128 nos dá essa abordagem e nos incentiva a confiar no Senhor. No primeiro ponto da nossa revista, somente vou passar assim de uma forma prévia, superficial, porque queremos nos alongar um pouquinho mais adiante. No primeiro ponto diz o seguinte, Salmo 127 e Salmo 128. Este salmo destaca a relevância de confiarmos e termos a Deus, e temermos a Deus, bem como na realidade de nossa dependência dele, sem contudo nos eximir do cumprirmos com a nossa parte. Primeiro ponto, diz assim: Cântico de peregrinação. Por ocasião das festas, diversos peregrinos saíram de vários lugares para ir a Jerusalém. A caminhada era longa, de modo que eles iam cantando as canções prescritas no Salmo 120 a 134. Também chama de cântico de romagem ou de degraus. Tais canções animavam e encorajavam os peregrinos a continuar a caminhada. A simplicidade do vocabulário presente no salmo da peregrinação auxiliava na lembrança dos feitos do Senhor e da aliança com Deus. Assim, por meio desse salmo, Israel glorificava os benefícios do agir de Deus. Era um hábito do povo de Israel, todas as vizinhanças iam a Jerusalém, dia de festividade,
E eles iam cantando os salmos, uma forma de se alegrar e se lembrar dos benefícios que o Senhor tem feito. Quando nós nos reunimos, quando nós estamos na presença de Deus, nós cantamos, nós nos alegramos, nós glorificamos a Deus e sempre temos que ter em mente, lembrar dos benefícios que o Senhor tem dado a cada um de nós. Mesmo não sendo merecedores, mas mesmo assim, Deus nos dá a sua graça e a sua misericórdia. 1.2 diz, a provisão divina aos seus. O Salmo 127 trata da dependência de Deus. Os assuntos abordados giram em torno da vida doméstica, pois o Senhor é aquele que cuida da casa, da provisão aos que o servem. Olha, preste atenção. O Salmo 127 é composto por duas partes. Primeira, está relacionada ao lar, onde se destacam duas maneiras de agir: confiar e depender nele ou confiar nos seus próprios esforços humanos. Qual é a vantagem? Confiar no Senhor nos seus próprios esforços humanos. Se nós confiamos nas nossas forças, confiamos nas nossas experiências, obviamente não vamos chegar a lugar nenhum. Mas quando uma família deposita em Deus toda a sua confiança, Deus abrirá as portas, mostrará o caminho certo para as soluções dos problemas. E a segunda parte está se relacionada às alianças. O Salmo trata da família que tem aliança com o Senhor, destacando a integridade delas. O relacionamento entre pai e filhos é o resultado desse relacionamento, porque o temor de Deus faz que a família viva em comunhão um com o outro. O ponto 1.3 diz, o temor de Deus e os benefícios fazem a diferença. O Salmo 128 fala a respeito da prosperidade do homem que teme ao Senhor. Esse salmo destaca em que consiste esta prosperidade. A mulher trabalha no interior da sua casa. Olhe bem. Os filhos estão em volta da sua mesa. Temer a Deus e procurar viver dedicadamente em obedecer faz diferença quando a realidade põe à prova o casal. Afinal, o dia a dia apresenta desafios e dificuldades também na vida daqueles que estão em Cristo. O dia a dia tem as suas dificuldades. O mais lindo de uma família é que cada um tem sua função. O marido é o provedor da casa. A sua responsabilidade é de promover e prover o alimento dentro do seu lar. Por sua vez, a mulher também tem as suas responsabilidades. Salve aquelas que trabalham fora e ambos, tanto o marido quanto a mulher, vivam de comum acordo, um ajudando o outro, para que possa facilitar a convivência familiar. Porque é muito complicado uma mulher que trabalha fora e faz os seus deveres de casa também, sem o auxílio do seu esposo. Não é muito bom que o marido deixe sua mulher fazer as coisas sozinho. Se ele tem habilidade, pode ajudar, porque muitos homens não têm certas habilidades com determinados assuntos domésticos. Não tem aquele jeito, aquele tato que uma mulher tem. Por outro lado, existem homens que têm essa habilidade. Sabe cozinhar, sabe fazer uma faxina, sabe varrer, sabe arrumar uma cama, sabe lavar uma roupa. E isso é de grande benefício e de ajuda para a sua família, para a sua esposa que trabalha fora para manter também, junto com ele, as despesas domésticas. Então é muito bom. Já nos tempos bíblicos, a mulher cuidava da casa enquanto o homem trabalhava para sustentar. Há uma diversidade de cultura bíblica a respeito deste assunto, não vamos aqui abordar neste momento por o espaço ser pequeno. Mas já de início, na nossa época, é muito bom que o casal viva do temor do Senhor, que haja esta unidade, que haja essa facilidade para que o casal viva bem. Se a sua esposa trabalha, ajude ela nos afazeres domésticos. Da mesma forma, a esposa faz a sua parte, ambos viverão felizes. É desta forma que as coisas funcionam, né? A mulher não pode se sentir escrava do seu lar. Ela tem que fazer as coisas com amor e com carinho. Da mesma forma, o homem não pode se sentir escravo a um ponto de dizer que trabalha o dia todo como escravo, como um burro de carga, como muitos já disseram e dizem, né, para sustentar a família e não tem reconhecimento. Tudo que nós fazemos, fazemos por amor e tem que ser por amor, para promover felicidade, comunhão e temor de Deus dentro do lar. Assim tem que ser feito. Então vamos mais adiante. Vamos virar a página, vamos pular para o ponto 2
da nossa lição, que somos dependentes de Deus. Nós dependemos de Deus para tudo. Dependemos para dormir, para levantar, para trabalhar, enfim, qualquer coisa que fazemos, nós somos dependentes de Deus. Destacamos os tópicos anteriores, as características gerais do Salmo 127 e 128. Nesse tópico verificamos os benefícios de viver na dependência de Deus, em que consiste viver em dependência. O Senhor que edifica. 2.1. O primeiro ato de estar debaixo da dependência de Deus é permitir que Ele edifique a casa. Ele é Senhor da minha casa, é o Senhor da sua casa. Permita que Ele reine na sua casa. Ele é o Senhor da sua casa. O salmista declara que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Edificar no sentido de construir, ainda que o povo de Israel pudesse estabelecer os seus projetos, fazer os seus planos, ele somente teria um sucesso se estivesse sob a direção de Deus. Tudo que nós fazemos no nosso lar, seja o que for, tem que ter a direção de Deus. Nós temos que orar e clamar ao Senhor para que o Senhor nos conduza em tudo aquilo que podemos fazer. Se o Senhor não edificar, em vão serão as suas atitudes, em vão será o seu trabalho. A Torre de Babel é um exemplo para demonstrar que edificar fora do plano de Deus leva à ruína. A Bíblia Vida nos comenta: o esforço humano dissipa sem orientação divina, principalmente em dias das quais testemunhamos muitos casamentos sendo desfeitos. É de suma importância submeter ao planos e sonhos. Também quando construir uma família ao Senhor, buscar conhecer a sua vontade. Em Provérbios capítulo 16, versículo 1 a 3 fala isso. Procure saber a vontade de Deus. Nem sempre nós conseguimos descobrir qual é a vontade de Deus. O moço, quando se relaciona com uma moça, ele durante um período de tempo do namoro e noivado é para conhecer, mas não conhecerá ela totalmente, porque existem aspectos que não tem como conhecer. É uma convivência diária depois que casa, que passará a descobrir quem são tanto um quanto o outro. Mas quando temos o temor de Deus, todas as dificuldades são superadas, porque o Senhor está em primeiro lugar. Ele edificará a casa. E tudo aquilo que é feito, se é feito com amor, com carinho e com temor de Deus, ela sobrevive. O Senhor que guarda a cidade. 2.2. O salmista ainda declara que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Naquele tempo eram construídas as chamadas cidades-estados, que exerciam hegemonia. Havia diversas fortalezas, cercada por muros maciços. Tinha torres e portões, mantinham sistema de defesa. A Bíblia King diz: o princípio bíblico ensinado é que nenhum talento, carisma ou esforço vale a pena se não estiver sobre a bênção do Senhor. O arrogante confia apenas principalmente em si, enquanto o sábio luta e trabalha sob a graça e a orientação do Espírito do Senhor. Tal princípio é edificável também no que concerne a segurança diante dos ataques espirituais. Nossa vigilância deve ser acompanhada em oração. Vigiar, cuidar. O Senhor guarda a cidade, o Senhor guardará a sua casa. Mas se você não vigiar, em vão poderá ser a sua vigilância. O salmista ainda declara que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. O Senhor guarda a sua casa, Ele cuida de você, Ele zela por você durante a noite, durante o dia, guarda a sua esposa, guarda o seu marido, guarda os seus filhos, mas você precisa estar em sentinela, vigiante, guardando a sua família, não permitindo que qualquer coisa possa invadir, qualquer pessoa entrar na sua casa. Você tem que vigiar, guardar e proteger. Se você não fizer isso, será em vão. Deus vai guardar, mas faça a sua parte. Hein? 2.3. Ele dá o sono. O salmista afirma que inútil será levantar-se de madrugada e deitar tarde, comer o pão de dores, pois assim se dá a ele aos seus amados o sono. Salmo 127, 2. Há nessa perícope um ponto a ser observado. Qual o significado empregado da palavra sono? Estaria o salmista estimulando a preguiça? Absolutamente, né?
Uma das coisas mais importantes é o sono do trabalhador, daquele que trabalha, aquele que vai em busca do pão nosso de cada dia, o sono da dona de casa, que depois de um dia exaustivo ela tem o direito de descansar. Não é? Mas existe o sono do preguiçoso, esse comerá o pão das dores. Certamente que não, pois a preguiça é severamente repreendida e condenada pela palavra de Deus. Deus condena a preguiça. Assim, fundamenta-se no fato de que a bênção divina está sobre os amados de Deus, de modo que podem descansar no Senhor. Pode repousar de modo a não ficar angustiado quando as necessidades. Quando você é um trabalhador, quando você se preocupa em manter a sua casa, você pode reclinar a cabeça no seu travesseiro e descansar no Senhor, sabendo que o Senhor irá suprir as necessidades da sua família. Um sono confiante no Senhor. É isso que a Bíblia quer nos ensinar. As palavras de Jesus aos seus discípulos foram: não estejais apreensivo, não fiquem inquietos, ansiosos por coisas que você está passando. E não andes inquieto. Lucas capítulo 12, versículo 13 a 31. No último ponto da nossa lição está os benefícios do temor de Deus. Quais são os benefícios que termos Deus e temer a Deus? Vários termos são usados para definir temer a Deus: reverência, respeito, honra, profundo e reverente sentimento de responsabilidade perante Deus ou Cristo, entre outros. Temer a Deus é procurar viver em conformidade com a sua vontade. Temer a Deus é procurar estar em conformidade com a sua vontade. A família que teme a Deus, ela procura servir ao Senhor e procura fazer a vontade do Senhor, procura educar os seus filhos no temor do Senhor. A família que teme ao Senhor vive uma vida de oração, dedicada ao jejum, à leitura da palavra. Enfim, a bênção do Senhor descerá sobre esta família que aprende a temer ao Senhor. 3.1. Bem-aventurança. O primeiro benefício concedido aos que temem a Deus é a felicidade plena, completa satisfação. O segredo da bênção está em uma vida dedicada a Deus. Quer receber a bênção de Deus? Dedique-se ao Senhor. Mas como você poderá dedicar? Conduza sua família ao caminho que deve andar. Uma vida dedicada a Deus sempre será com as Escrituras Sagradas. Ler a palavra de Deus. Em segundo plano, uma vida dedicada a Deus, uma vida de oração. Orar de manhã, de tarde, enfim, a hora que você achar melhor, você tem que ter uma vida de oração. Isso é uma vida dedicada a Deus. Mostrar o caminho de Deus para outras pessoas, não perder a sua oportunidade, conduzi-los à salvação eterna. Isso é uma vida dedicada a Deus. Dedicar a Deus é fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que sejamos pessoas mansas, pessoas humildes, pessoas que tenham palavras doces, palavras que possam conduzir a vida eterna a outras pessoas, pessoas que as pessoas possam olhar em você e dizer: olha, aquele homem, aquela mulher, são pessoas extremamente abençoadas, eu vou me aconselhar. E você tenha palavras para dar conselhos. Você, para fazer a vontade de Deus, você precisa se conectar, se aproximar de Deus. E Deus estará com as suas mãos sobre a sua vida. E a sua vida será uma bênção para todos aqueles que estiver ao seu lado. A esposa, o marido, os filhos, enfim. Esta é fazer a vontade do Senhor. Uma vida dedicada em obediência à sua vontade. Interessante observar que Jesus, ao exercer o seu ministério, ensinou sobre a bem-aventurança. No contexto cristão, a felicidade não está nas riquezas deste mundo, mas em fazer parte do reino de Deus. Termos riqueza é legal, mas se essas riquezas impedem de nos aproximar de Deus, já não passa a ser mais legal. Segundo, servir ao Senhor. Nós não servimos ao Senhor com segundas intenções de querer ganhar dinheiro, de querer ganhar carros, mansões, enfim, em ser um empresário próspero. Tudo isso acompanhará quando você se dedicará ao Senhor. Porque o verdadeiro reino dos céus não consiste em riquezas. Neste mundo teremos aflições. Esses
as aflições que nós passamos, ele não vai se ausentar. Nós temos que ter cuidado com isso e em ouvir certas determinadas mensagens. Primeira coisa que você tem que aprender: dedique a sua vida a Deus. Se você é um empresário, faça a vontade do Senhor. Seja uma pessoa que queira ver a prosperidade do trabalho de Deus. Viva uma vida de oração dedicada ao Senhor. Não faça mal às pessoas, porque Deus é bom, misericordioso. Entregue sua empresa nas mãos do Senhor e deixe Deus agir. Se você for honesto, Deus vai prosperar. Aqueles que vivem de um salário básico do dia a dia, Deus também vai te prosperar. Deus não vai deixar você faltar nada, porque Deus cuida daqueles que são os seus. A maior riqueza do homem não são os bens materiais, a maior riqueza do homem é a sua vida com Deus, a sua alegria em servir a Deus, é ver a sua família voltada-se para Deus. Essa é a sua maior felicidade. Vamos lá. No contexto cristão, felicidade não está nas riquezas deste mundo, mas fazer a vontade de Deus. Jesus trabalha a questão espiritual, conforme podemos verificar no Sermão da Montanha, em Mateus 5, de 1 a 12. No Novo Testamento, percebemos que a verdadeira felicidade reside na correta relação com Deus, em servir a Deus de todo o coração e de todo entendimento. Nesse sentido, é preciso fazer um alerta. Há uma infinidade de pessoas que estão tendo um relacionamento interesseiro com Deus. É aquilo que eu disse. Há uma infinidade de pessoas que estão tendo um relacionamento com Deus à base de interesses. Vou servir o Senhor porque quero ficar rico. Vou servir o Senhor porque eu quero ter prosperidade. Vou servir o Senhor porque eu quero o carro do ano. Vou servir o Senhor porque eu estou cansado de viver em miséria. Há uma mensagem de prosperidade por aí. A maior riqueza sua, torno a repetir, é servir ao Senhor. Sirva ao Senhor, dedique ao Senhor e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pode ter certeza disso. Ou seja, estão buscando apenas bênçãos materiais. Isso requer uma reflexão. Pense nisso. Reflita. 3.2. Comerás do fruto do seu trabalho e irás bem. Duas lições aprendemos aqui. Primeiro, embora Deus age em favor dos seus enquanto dorme, esses devem trabalhar, devem se manter ocupados, segundo a Tessalonicenses 3, 10 a 11. Embora Deus haja em favor dos seus enquanto dorme, estes devem trabalhar. O trabalho deixa o homem feliz. Muito bom quando você tem o seu trabalho, você sai para trabalhar e traz para casa o pão nosso de cada dia, e Deus naquele dia te abençoou de uma forma tremenda. Deus não se agrada de pessoas preguiçosas, Deus não se agrada dos interesseiros, dos aproveitadores, Deus não se agrada do preguiçoso. Não sejam preguiçosos, sejam um trabalhador. O trabalho é uma bênção do Senhor. Segundo, a segunda lição é que aquele que serve ao Senhor serão bem-sucedidos no seu trabalho. Eu acabei de dizer isso. Desfrutarão dos frutos do seu trabalho. O cristão viverá do trabalho honesto. Além de ter sustento próprio, será um canal de bênção para os que estiverem em necessidades, bem como desfruta da bênção do contentamento. Então, se você trabalha, Deus vai te ajudar. E se a sua casa é próspera com o seu trabalho, ajude aqueles que vivem nas dificuldades. Verifique as necessidades e procure ajudar, porque Deus está dando a você prosperidade. O último ponto da nossa lição de hoje está na 3.3, círculo familiar. O salmista registra que os benefícios do temor de Deus é de obediência ao Senhor. Não se limita apenas ao indivíduo, à sua vida profissional, mas são manifestos também no ambiente familiar, influenciam positivamente as gerações futuras. Consequentemente, beneficiam toda a sociedade e nação. É possível interligar este testemunho com o Salmo 127, pois a pessoa que teme a Deus e procura viver de acordo com a vontade de Deus, antes de constituir família, buscará conhecer a vontade de Deus, bem como em todo desenvolvimento da construção de um novo relacionamento. É a vivência do Senhor edificando a casa. Notemos a sequência: temor, sabedoria, formação do lar e manutenção.
Afinal, o temor do Senhor é princípio de ciência, princípio de sabedoria. Queridos irmãos, que você possa ter aprendido um pouco da lição da escola dominical. Primeiro, que você tem que ter o temor de Deus no seu coração. Se você tem um projeto de se casar moça, você tem um projeto de se casar moço, procure ter o temor de Deus. Procure se relacionar com pessoas que tenham um compromisso sério com o Senhor. Eu sei que é muito difícil você descobrir o que se passa no dia a dia de um rapaz, de uma moça. Se um rapaz é trabalhador, ele tem que ser valorizado. Se a moça é trabalhadora, tem que ser valorizado. Mas faça isso na direção de Deus. Você nunca deve procurar profetisas e profetas por aí para saber se o seu relacionamento é da vontade de Deus. Todo casamento é da vontade de Deus. Todo relacionamento é da vontade de Deus. Ambos têm que se casar de comum acordo. Ambos têm o mesmo pensamento, o mesmo temor, a mesma direção, o mesmo alvo. E esse alvo, essa direção, esse mesmo pensamento se chama Jesus Cristo. Um casal cristão, ele procura buscar a Deus. E muitas vezes, às vezes não dá certo. Mas mesmo assim, o temor de Deus tem que ser o princípio da sua sabedoria. Deus te ajude, Deus te fortaleça e que o seu relacionamento seja uma bênção para a glória do nome do Senhor. Seja um trabalhador, busque o pão nosso de cada dia, seja compreensivo no seu relacionamento e Deus vai prosperá-lo para a glória de Jesus. Deus te abençoe, meu querido irmão. Fique na paz do Senhor. Amém.